Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Dando continuidade ao nosso assunto de teoria dos conjuntos, hoje nós estudaremos cardinalidade. Afinal de contas, o que é a cardinalidade de um conjunto? Conjuntos são formados por elementos bem discerníveis e bem definidos. Nós podemos contar estes elementos. Cardinalidade nada mais é do que a quantidade de elementos que formam o conjunto. Um exemplo: qual a cardinalidade do conjunto das notas musicais? Vamos primeiramente enumerar o conjunto das notas musicais. Vamos chamá-los de conjunto A, formado pelas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Se contarmos a quantidade de notas dentro do conjunto A, teremos 7 elementos, as 7 notas musicais. Existe uma simbologia própria para representarmos em teoria do conjunto, em teoria dos conjuntos, esta informação. Ou nós colocamos o nome do conjunto, no caso a letra A, entre duas barras, igual a 7, ou a simbologia mais utilizada, N minúsculo, seguido do nome do conjunto entre parênteses, igual a quantidade de elementos. Então, esse N, entre parênteses A, igual a 7, nós lemos número de elementos do conjunto A igual a 7. Mais um exemplo. Qual a cardinalidade do conjunto das cores da bandeira do Brasil? Perguntar a cardinalidade de um conjunto nada mais é do que querer saber quantos elementos esse conjunto possui. A bandeira do Brasil possui 4 cores. Então vamos chamar esse conjunto de conjunto B e enumerá-lo: verde, amarelo, azul e branco. 4 cores. Logo, a cardinalidade do conjunto B é igual a 4. As duas formas de simbolizarmos essa informação, sendo que a mais utilizada é número de elementos do conjunto B igual a 4. Exercício. Dê a cardinalidade dos conjuntos abaixo. Letra A. Conjunto dos números naturais pares menores que 10. Primeiro, vamos enumerar esse conjunto. Os números pares naturais menores que 10 são o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Chamamos esse conjunto de conjunto A. Portanto, a cardinalidade do conjunto A, isto é, o número de elementos de A, é igual a 5. Conjunto das letras do alfabeto latino. O nosso alfabeto latino possui 26 letras, de A até Z, incluindo as letras K, W e Y. Portanto, a cardinalidade do conjunto B é igual a 26. Número de elementos do conjunto B igual a 26. Qual a cardinalidade do conjunto dos estados da República Federativa do Brasil? Se nós não pensarmos e dermos uma resposta muito rapidamente, talvez nós digamos 27 estados. Mas é uma informação incorreta. Por quê? O Brasil, na verdade, possui 26 estados. O Distrito Federal não é contado como um estado da federação. Segundo o artigo 18 da Constituição Federal, Estado e Distrito Federal são entes federativos diversos, quer dizer, são entes federativos diferentes. Portanto, a cardinalidade desse conjunto C dos estados do Brasil é igual a 26. Letra D. Qual a cardinalidade do conjunto formado pelos estados que formam a região sudeste? Quais são os estados que formam a região sudeste do Brasil? Vamos tentar lembrar? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e mais um? O estado do pão de queijo? Minas Gerais. Muito bem, para você que lembrou. São esses 4 estados que formam a nossa região sudeste. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse conjunto possui 4 elementos. Logo, a sua cardinalidade é igual a 4. Número de elementos do conjunto D igual a 4. Conjunto sem elementos. Lembrando do início dos nossos estudos sobre teoria dos conjuntos, a melhor forma de representarmos o conjunto seria uma caixa. Só que um conjunto sem elementos seria uma caixa vazia. É a melhor forma de se representar um conjunto sem elementos. Exemplo, conjunto dos satélites naturais do planeta Mercúrio. Nós sabemos que o planeta Mercúrio, assim como o planeta Vênus, não possuem luas. Luas são chamados satélites naturais.
Logo, o conjunto de satélites naturais do planeta Mercúrio é vazio. Entre as chaves não temos nada a enumerar. Então, uma das formas de representarmos um conjunto vazio é M, o sinal de igual, e as chaves sem nada dentro. Mas existe uma outra forma. M igual o zero por uma barra cortada da direita para a esquerda. Percebam que essas são as duas formas de representarmos um conjunto vazio. Um outro exemplo muito comum de conjunto vazio é o conjunto dos títulos mundiais do Palmeiras. Todo aquele que acompanha futebol sabe que, infelizmente, o Palestra Itália não possui nenhum título mundial. Portanto, o time da Crefisa possui nenhum título mundial, logo um conjunto vazio. Então simbolizamos M igual o zero cortado. Ou podemos simbolizar também como M igual chaves sem nada entre elas. Nós não podemos misturar essas duas simbologias. Se fizermos essa representação M igual chaves e dentro das chaves o zero cortado, essa forma de representação está incorreta. Mas o que representaria essa informação? Vamos lá. Essa representação de conjunto significa o seguinte: nós lembramos que o conjunto M pode ser representado por uma caixa. Como o conjunto vazio é também uma caixa vazia, nós podemos dizer que essa representação M igual zero cortado entre chaves significa uma caixa vazia dentro de uma caixa vazia. Ou nada mais é que esse conjunto M agora passa a ter um elemento. É um conjunto M formado por um conjunto vazio. Então, o conjunto vazio passa a ser elemento do conjunto M. Então, a cardinalidade desse conjunto M passa a ser igual a 1. Número de elementos do conjunto M igual a 1. Por isso, não podemos usar essa simbologia para representarmos um conjunto vazio. That's all, folks. May the Math Force be with you guys. Por hoje é só, meus queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.